Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, veremos o funcionamento das funções de hash, em particular as funções de hash criptográficas. A aula está dividida em 6 tópicos. Primeiramente, eu vou mostrar uma ideia do que seria uma função de hash. A seguir, um exemplo muito simples de uma função de hash. E no item 3, veremos os requisitos de uma função de hash criptográfica. O item 4 envolve avaliar o custo, quais são os ataques, referentes a funções de hash criptográficas, alguns exemplos de funções de hashes famosas que poderiam ser utilizadas em diversas aplicações, e por fim, alguns exemplos de aplicações de função de hash criptográfica, que vão já dar o norte para a nossa próxima aula, que vai envolver aí verificação e cálculo de integridade, autenticidade e não repúdio. Começaremos com a ideia aí da função de hash. Bom, uma função de hash H, ela vai receber como argumento uma mensagem n de qualquer tamanho e retorna um valor de hash H de tamanho fixo, certo? Ou seja, então m é a minha entrada, certo? A Hzão é a função e o H minúsculo aqui seria a saída da função. Importante, então o m ele pode ser algo de qualquer tamanho. Então meu m aqui poderia ser um conjunto aí, uma string de bits, certo? De qualquer tamanho. Sei lá. Poderíamos ter aí 10.000 bits, certo? Essa é a minha entrada. Tá? Agora, quando eu passo, quando essa função h ela vai ser aplicada em n, isso vai retornar um hzinho, e esse hzinho aqui ele vai possuir um tamanho fixo, é um tamanho predefinido dessa função de hash hzão aí, certo? Então nós veremos que existem funções de hash aí no mercado que trabalham com esse tamanho de 128 bits, 160 bits, 512 bits e por aí vai, certo? Esse hzinho, que é o resultado aí da aplicação da função h grande em m, também é conhecido como resumo de m, certo? Bom, uma ilustração aí possível para ilustrar a ideia de uma função de hash seria esse desenho aí do moedor de carne. Tá? Então nós temos aqui uma entrada de L bits, que poderia ter qualquer tamanho. Estou extrapolando, falando qualquer tamanho, obviamente cada função de hash aí vai ter um limitante, mas esse limitante é bem grande. Tá? Então, vai receber uma mensagem de qualquer tamanho. Meu H seria esse moedor de carne, certo? E o H ele vai devolver aí um Hzinho de tamanho fixo. Basicamente é isso. Bom, uma função de hash boa, ela deveria produzir saídas bem distribuídas e aparentemente aleatórias para um conjunto de entradas diversos, certo? Aí nós estamos começando a rascunhar alguns requisitos de boas funções de hash. Né? A gente vai ver daqui a pouco quais são os requisitos de uma função de hash criptográfica, que é o escopo do curso, certo? E uma outra coisa interessante para uma função de hash seria o seguinte: então, uma mudança em qualquer bit ou bits em M deveria resultar com alta probabilidade em uma mudança no código de hash. Ou seja, se eu tenho uma mensagem M, ela é composta por esses seguintes bits. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar mais um aqui. 10 bits. E se eu pegar um M', onde eu só mudo um bitzinho aqui, então vai ser, vou trocar o primeiro bit por 0, então vai ser 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0.
Isso quer dizer o seguinte, que quando eu calculo o H de M, certo? Quando eu calculo o H de M', o resultado aqui, né, que seria o Hzinho, né, ou o H', que também vai ser uma sequência de bits aí, tamanho fixo, né? Esses dois resultados aqui, o H de linha, vão resultar em uma mudança, né, um espalhamento aí bem grande nessa função. Deveria acontecer isso. Boas funções de hash deveriam ter essa propriedade, certo? Tais funções também são conhecidas como funções de uma via, certo? Funções de uma via, né, ou do inglês aí, one-way functions. Isso quer dizer o seguinte, né? Essa função de uma via quer dizer que, dado o resultado aqui, né, meu Hzinho, deve ser, né, vai ser muito, muito, muito difícil eu encontrar qual foi o M que originou, né, o M grande que originou o H. Em linhas gerais, essa é a ideia. Tá? Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar uma estrutura e uma cara da função de hash, qual que é a ideia, as principais aí propriedades da função de hash, para a gente começar a entender qual que vai ser a importância dessas funções de hash para a criptografia. Teremos então um exemplo muito simples, né? Vamos tentar construir uma função de hash bem simplesinha. Então sabemos que a entrada aí, né, é uma mensagem, não é um arquivo, e ela pode ser vista como uma sequência, tá, pessoal, de blocos de n bits. A entrada ela é processada um bloquinho de cada vez e vai produzir uma função de hash aí no final de n bits. Obviamente, essa função que nós estamos construindo, tá? Então a gente poderia construir uma função de hash super simplesinha, tá? Fazendo um shor aí, bit a bit, de cada um desses blocos. Então considere o seguinte, né? Então eu tenho aqui o meu primeiro bloco, o meu segundo bloco, né? E o meu mésimo bloco aí, tá? O que seria uma função de hash? Muito simples. Então eu teria a minha mensagem m, por exemplo, poderia escrever essa minha mensagem m aí da seguinte forma: uma sequência aí de bits, certo? Esse seria meu n. Então, se eu falar que a minha função de hash é uma função de hash aí que ela vai produzir 4 bits, certo? Ou seja, o resultado dela, o Hzinho, são 4 bits. Eu poderia fazer o seguinte, essa minha função de hash simples shor. Eu vou dividir o meu m aí em dois blocos, certo? Em um bloco aqui de 4 bits e esse outro bloco aqui de 4 bits. Então, esse vai ser meu bloco B1 e esse vai ser meu bloco B2. O que eu vou fazer agora? Quem é que vai ser a minha função de hash aí, tá? A minha função de hash, vou manter a anotação aqui, a gente pode fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, vai ser o seguinte, o 1, 1, 1, 0, que é meu bloco 1, XOR com 0, 0, 1, 1, que é meu bloco 2. O resultado disso aqui, certo? Então, relembrando as propriedades de XOR, né? Então, quando a gente tiver valor diferente, certo? Então, o resultado é 1. Quando for valor igual, o resultado é 0. Então, 1 com 0 é diferente, então vai ser 1. 1 com 0, né? É diferente, então vai dar 1. 1 com 1 é igual, vai dar 0. 0 com 1 é diferente, vai dar 1. Ou seja, nesse caso, o código, né, de resumo, né, o valor da minha função de hash para a mensagem m igual a 111000011 é 1101. Então, isso aqui como se representasse aí um resumo, certo? Um resumo dessa minha mensagem m. Uma alteração em bit aqui, né? Isso obviamente a longo prazo, né? Alterações de bit aqui vão acabar, né? Podem acabar modificando os bits
do resumo aqui do resultado da função de hash, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente poderia, né, escrever uma função de hash muito simples. E veja que meu m poderia ter vários, né, um tamanho, poderia ter um tamanho muito maior. Eu coloquei 8 bits aqui, mas poderia ser com 1024 bits. Eu faria um XOR aí com esses, né, com esses de 4 em 4 bits, até chegar em um resultado final aqui que eu teria meus 4 bits resultantes. Esse seria o resultado da minha função de hash. Obviamente que essa é uma função de hash muito simples, ela não tem, não, vocês vão ver que ela não vai seguir todas as propriedades de uma função de hash criptográfica. Tá? Mas já dá para ter uma noção de como é que poderia construir uma função de hash simplesinha. E uma aplicação muito comum de função de hash é justamente verificar, certo? Se dados mudaram ou não de um lado para o outro. Então vamos continuar com essa ideia da nossa função de hash aí, que é o divisão de blocos de short bit a bit que a gente acabou de ver. Então vamos continuar com a nossa anotação da Alice e do Bob, certo? Então a Alice, ela vai escrever uma mensagem M, e essa mensagem M aí da Alice, ela vai ter 8 bits para facilitar, certo? Então vamos lá. Então vai ter, por exemplo, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Essa é a mensagem M da Alice. O que a Alice vai fazer agora antes de enviar essa mensagem para o Bob? Ela vai calcular o H de M, certo? Como é que ela calcula o H de M? Nós vamos usar aquela função de hash simplesinha que acabou de ser criada. Nós vamos fazer o seguinte: H de M vai ser quem? Eu divido, nós sabemos que o meu H aqui a gente definiu que vão ser 4 bits, tá? Para facilitar. Então eu vou agrupar a minha mensagem original em blocos, né, de 4 bits. Então esse é o B1, esse é o B2 e vou fazer o XOR entre eles. Então vai ser o XOR de B1 com B2. B1 é 0, 0, 1, 0 e B2 é 1, 1, 0, 0. Então, bits, esse bit é diferente desse bit? É. Então, isso me dá 1. Esse bit é diferente desse bit? É 1. E esse bit é diferente desse bit? Também é 1. Esse bit é igual a esse bit. Isso vai me dar 0. Ou seja, o H de M aqui é justamente esse bloquinho 1110. O que a Alice agora vai enviar para o Bob para verificar se houve ou não houve algum problema, né, nos dados que estão sendo enviados para o Bob? A Alice envia duas coisas. A Alice vai enviar o M concatenado com H de M para o Bob, certo? Então, isso é enviado para o Bob. Então, M é 0010, 1100 e o H de M é 1110. Então, a Alice enviou isso. O que o Bob vai fazer agora? O Bob vai pegar a mensagem M, que é 00101100, e vai calcular a função de hash. Se essa mensagem que ele recebeu aqui, né, se a função de hash dela, quando ele calcular aqui do lado dele, certo? Se isso aqui for o mesmo resultado, né, do que ele recebeu, ele tem uma boa confiança de que os dados não mudaram, certo? Não se alteraram, tem a ver com integridade. A gente vai refinar um pouquinho melhor essa ideia, mas isso é uma aplicação muito comum de hash, tá? Que é justamente a checagem de integridade. Obviamente que essa função de hash nossa aqui ela é muito fraquinha, né? Trabalha só com uma diferença de bits, né? Só com XOR, mas a ideia é justamente essa. A ideia está aqui.
Beleza. Então agora você já tem uma boa ideia aí do que seria uma função de hash, algumas coisas interessantes que funções de hash deveriam ter. Vimos também um exemplo muito simples de uma função de hash, né? A construção de uma função de hash super simples, só com XOR, e uma aplicação para essa função de hash simplesinha aí que a gente acabou de criar. Veremos agora alguns requisitos de funções de hash criptográficas, certo? Justamente para serem utilizadas em protocolo de criptografia, em conjunto com o que vocês já aprenderam até o momento, né? Com algoritmos simétricos e assimétricos. Legal, eu vou falar que uma função de hash criptográfica forte, ela vai ter que respeitar, pessoal, 6, tá? 6 requisitos. Bom, veremos quais são esses 6 requisitos. O primeiro deles, deve aceitar mensagens de entrada de tamanho variável. Já vimos isso lá no começo. Deve retornar valores de tamanho fixo. E deve ser eficiente em termos de complexidade computacional. Então, o custo aí para calcular, então eu tenho uma mensagem, vou mudar aqui um pouquinho a notação, eu tenho uma mensagem x aí. O custo para calcular h de x, né, e gerar um y, esse custo aqui tem que ser muito baixo. Isso tem que ser feito aí de maneira muito rápida. Tá? Então, esses são os 3 primeiros requisitos, certo? São um pouquinho mais genéricos. Os 3 próximos requisitos começam a estar relacionados aí a aplicações de criptografia que nós gostaríamos de ter, que vocês ainda não sabem quais são. O primeiro requisito é chamado de resistência à primeira inversão ou também resistência à pré-imagem. Isso quer dizer o seguinte: deveria ser computacionalmente inviável, dado o y, né? Quem é o y? O y é o resultado, né, da função de hash, encontrar o x, ou seja, encontrar a mensagem que originou o y. Então é justamente essa inversão, tá? Ou seja, eu tenho, né, o resultado da função de hash, ou seja, eu tenho o resultado do moedor de carne ali, o y, aquele bloco de tamanho fixo. Agora, deveria ser computacionalmente viável eu saber quem é que foi o x que entrou lá no moedorzinho de carne. O quinto requisito é chamado de resistência à segunda inversão ou segunda pré-imagem. Isso aqui quer dizer o seguinte: é computacionalmente inviável, dado um x1, seria uma mensagem 1 aí, certo? Uma entrada 1, encontrar um x2, seria uma segunda entrada, uma segunda mensagem, diferente de x1, tal que o hash desses dois caras sejam iguais. Tá? Isso seria a segunda pré-imagem. Então, eu já tenho uma mensagem 1, conheço ela, certo? Então, dado um x1, agora eu quero encontrar um x2, tal que o hash aplicado de x1 e o hash aplicado em x2, ou seja, o resultado, né, da execução da função de hash, ambos sejam iguais. Essa seria a resistência à segunda inversão. Então, nós são propriedades, veremos a seguir, né, na próxima aula, que são propriedades desejáveis aí, se a gente quiser garantir coisas como integridade, autenticidade e não repúdio. E por fim, o sexto item, ele é um pouquinho mais aberto, quer dizer o seguinte: é computacionalmente inviável encontrar quaisquer x1 e x2 aí, certo? Aleatórios quaisquer. Aqui no quinto é dado um x1. No sexto é quaisquer x1 e x2, tais que o hash de x1 seja igual ao hash de x2. Então eu estou trabalhando em possibilidades bem maiores aí, né? Quaisquer x1 e x2 e que o hash desses dois sejam iguais. Então, uma função hash criptográfica forte, ela deve atender a esses 6 requisitos aí, os requisitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É comum falar que uma função de hash
ela é criptográfica fraca se ela atende do 1 ao 5, certo? Ou seja, se ela não é resistente a colisões. São as chamadas funções de hashes aí, criptográficas fracas. Tá? Às vezes elas podem ser utilizadas, elas têm também seus benefícios. Tá? Mas a gente vai sempre tentar trabalhar com funções fortes, onde o 6 também entra na jogada. Bom, vimos então quais são os 6 requisitos para uma função de hash criptográfica forte. Assim como qualquer algoritmo de criptografia, essas funções de hash elas também estão suscetíveis a ataques, certo? E os ataques em funções de hash envolvem medir o custo, certo? Então, medir o custo envolvido para encontrar ou a pré-imagem ou a segunda pré-imagem, né? Ou encontrar colisões, né? Seria o quarto requisito, o quinto requisito e o sexto requisito. E assim como funções criptográficas, existem ataques de força bruta e ataques de criptoanálise. Tá? Esses ataques aqui eles envolvem mais as características dos algoritmos aí, né, de função de hash. Eles estão fora aí do escopo da disciplina. Eu vou falar brevemente para vocês, né, tentar mencionar qual seria o esforço, tá, para ataques de força bruta em cada um desses casos, para encontrar a pré-imagem, a segunda pré-imagem, colisões. Eu vou simplesmente mencionar, se vocês quiserem ver a demonstração, né, de cada um desses, como é que foi feita a conta para chegar nessa estimativa, eu deixo para vocês darem uma olhadinha lá no livro. Então vamos lá. Então, se m é o tamanho do bloco de saída de uma função de hash, então temos o seguinte nível de esforço exigido. Então, isso aqui é a resistência para a imagem, lembrando que é a quarta propriedade, que é a quinta propriedade e aqui é a sexta propriedade. A propriedade 4 e 5, né, eles vão ter o mesmo esforço, 2 elevado a m. E a propriedade 6 vai ter 2 elevado a m sobre 2. Vou fazer alguns comentários sobre isso. A resistência pré-imagem envolve o seguinte, aquela inversão do hash. Então, eu tenho, por exemplo, eu sei que o H de um M aí, que eu não sei que M é esse, ele gerou esse hash aqui, 1, 0, 0, 1, 0, enfim. Vou supor que isso aqui são 128 bits, tá? Qual que é a ideia da resistência pré-imagem? Dado esse resultado aqui, eu gostaria de saber qual foi o M, qual foi a mensagem de entrada aí que originou esses 128 bits. Tá? Então, nesse caso, o nosso eminho aqui, né, nosso M pequenininho, seria justamente o tamanho, né, da saída desse hash. Então, é demonstrado que o custo exigido, né, para encontrar esse emão aqui é da ordem de 2 elevado a eminho, que é o tamanho, né, da saída da função de hash. Certo? O mesmo acontece para a resistência segunda pré-imagem. Na resistência segunda pré-imagem, né, eu tenho o seguinte, eu tenho um x1, eu tenho que um x1 aí sei lá, eu tenho esse cara aqui, né, até aí eu tenho 128 bits aqui, certo? Então, dado x1, né, qual é o x2, certo? Qual é o x2? Tal que h de x1 é h de x2, certo? Então, eu gostaria de encontrar um x2 dado um x1, tal que o hash desses caras aqui sejam iguais. Tá? Então, novamente, é um esforço parecido com o da pré-imagem de ficar procurando aí candidatos, né, para o x2 nessa força bruta até encontrar o valor de hash de H, né, até encontrar
um x2, tal que esses dois caras aqui sejam iguais. E esse valor, né, esse esforço aí, também é da ordem de 2 elevado a n. Nesse caso, o nosso n aí seria 128 bits. Então, em linhas gerais, se eu tenho uma função de hash que me devolve, né, 128 bits, um esforço para computacional aí, de resistência para a imagem, de resistência segunda para a imagem, força bruta é da ordem de 2 elevado a 128. Por fim, a resistência à colisão, o esforço é um pouco menor, tá? Então é 2 elevado a m sobre 2, certo? Então, no nosso caso aqui, né, se o nosso m for 128, a gente teria 2 elevado aí a 128 sobre 2, certo? E esse esforço é um pouco menor, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas esse esforço muito menor tem a ver com a questão da implementação de um ataque chamado de paradoxo do aniversário, certo? Então, é mais, né, o custo é menor, porque eu tenho 2x1 e x2 quaisquer, certo? Então, aqui é quaisquer x1 e x2 de todo um universo aí, tal que o H, né, de x1 seja o H de x2. Então, lá no livro tem essa descrição aí do paradoxo do aniversário e por que, né, esse esforço é um pouquinho menor. A ideia aqui é só mostrar para vocês qual seria aí, né, o custo, né, até para a gente começar a discutir alguns potenciais problemas dessas funções, para atacar, né, a resistência à primeira inversão, à segunda inversão, certo? E a resistência a colisões. Bom, chegamos aqui, né, é possível agora conhecer alguns exemplos de função de hash. Provavelmente alguns desses nomezinhos vocês já viram por aí. Então, as funções das famílias MD, né, é o Message Digest, ou SHA, né, o SHA, vem de Secure Hash, tá? Então, Secure Hash e Message Digest, né, resumo de mensagem, hash seguro. Elas são bem famosas, né? É provável que você já tenha ouvido falar no algoritmo MD5, né? Ou no MD4. Né? Então, MD5 é uma função de hash muito famosa, mas ela é uma função problemática, tá, do ponto de vista de segurança. E já tem avisos, né, sobre não utilizar MD5 em aplicações críticas, né, desde 2011. Tá? O MD5, só para vocês terem uma ideia, o MD5 tem problemas aí com o requisito número 6, né? Uma função aí que tem, ela não é mais resistente a colisões, tá? O MD5 tem problemas aí na hora da resistência a colisões. Ou seja, um sujeito pode pegar duas mensagens, né, quaisquer, x1 e x2, e rapidamente encontrar dois hashes iguais aí, né, o h de x1 e o h de x2, certo? Beleza. Bom, as funções aí da linha SHA, então tem o SHA-1, certo? Tem o SHA-2, tem o SHA-3, tá? Essas são as funções mais são as recomendadas, né, atualmente para se utilizar em aplicações criptográficas. Porém, no começo de 2017, né, alguns pesquisadores encontraram falhas aí, novamente, as colisões, tá, no SHA-1. Né? Não foi um ataque trivial de ser implementado, ele foi utilizado, ele foi implementado com auxílio da infraestrutura do Google. Né? Ou seja, é um ataque que os meros mortais aí teriam problemas para fazer, mas isso demonstra algumas fraquezas no algoritmo, que implica que deveríamos usar funções mais novas, certo? Como o SHA-2 e o SHA-3. Então, o SHA, né, é a função de hash mais utilizada nos últimos anos. Né? Então, foi desenvolvida novamente aí, a UNIST aí, de novo, né? E padronizado no documento chamado Secure Hash Standard. O número dele é o FIPS 180. Né? Se vocês buscarem por FIPS 180 no Google, vão encontrar aí a padronização, né, o documento
que bolou aí o Secure Hash Standard. Então, o SHA-0, que é a primeira versão, foi substituída pelo SHA-1 em 1995, quando foram descobertas suas primeiras vulnerabilidades. O SHA-1 ele produz uma saída de 160 bits, tá? Esqueci de comentar, mas o MD5 ele produz uma saída de 128 bits. Tá? E um pouco tempo depois foi lançado o SHA-2, tá? Aí o SHA-2 ele produz saídas de diferentes tamanhos. Então 224 bits, 256 bits, 384 bits até 512 bits. Então tudo isso, né, vai ajudar naquelas resistências lá. Então lembra, a resistência à primeira inversão e à segunda versão, que é a primeira imagem e a segunda imagem, tem a ver aí com 2 elevado a m, que é o tamanho do bloco, né? 2 elevado a 512, por exemplo, se eu utilizar uma função de hash de 512 bits, é algo muito complicado de ser feito, né? E se eu estiver trabalhando com o sexto requisito, que é a resistência a colisões, eu teria um 2 elevado a 512 aí sobre 2, né? Que também é um número bem grande, está bem, por enquanto, bem tranquilo. O SHA-3, tá? Ele foi criado no estilo aí do AES, ou seja, em novembro de 2007, o NIST lançou um concurso para criar uma nova versão do SHA. Então, dada a quantidade de aplicações, de funções de hash, tá? Principalmente em protocolos criptográficos de segurança, foi necessário criar uma nova versão do SHA. Em dezembro de 2012, foi anunciado o vencedor. Ele foi batizado aí de SHA-3. Tá? Então, o SHA-3 ele produz saídas nos tamanhos de 224, 256, 384 e 512, ou seja, ele começa aí em 224. Então 160 bits aí já não é tão recomendado aí, tá? Que era justamente a saída do SHA-1, certo? Legal. A ideia agora é a gente ver em linhas gerais, tá? Eu vou mostrar de maneira bem rápida como é que um algoritmo de hash, né, gera, né, vai gerar a sua saída, tá? Ou seja, quais são algumas das estratégias utilizadas para, dado uma mensagem de qualquer tamanho aí, certo? O que esse H aqui vai fazer para gerar aí, né, um resultado Y, certo? E esse Y aí tem tamanho fixo. Então eu peguei aqui uma visão aí do SHA-512, certo? E esse aqui é razoavelmente parecido com os outros, tá? Então dá para ter uma boa ideia do que acontece. Então essa figura aí ilustra tanto a entrada, né? Então aqui é a mensagem, certo? Essa aqui é a entrada e a mensagem. Tá? Isso aqui tem a ver aí com padding, certo? Para completar, tá? Caso a mensagem não seja, nesse caso aqui, múltiplo de 1024 bits. Então, isso aqui é um padding para completar isso. E esse outro cara aqui, que vai acabar justamente aí fazendo parte do processo, esse L aqui é simplesmente o tamanho do bloco. Tá? Então, 128 bits aqui esse campo. Ele vai simplesmente indicar qual que é o tamanho aí da mensagem, certo? Então, essa é a entrada, certo? Essa aqui é a entrada da função de hash. Então, veja que não entra só a mensagem está até aqui. Vai entrar também um pad e o tamanho desse bloco aí. Tá? Essa mensagem, ela vai ser então aí dividida, né, agrupada em 1024 bits, certo? Então vai ser agrupada em 1024 bits, então vai ter o bloquinho M1, vai ter 1024 bits, o bloquinho M2 vai ter mais 1024 bits, até o bloquinho, né, o enésimo bloquinho aí que também tem 1024 bits. Beleza. Então, inicialmente, né, em qualquer algoritmo da família SHA aí, vai ser inicializado um buffer, certo? Esse aqui é o buffer, tá? Esse retângulozinho aqui, que ele começa aí com o vetor de inicialização. E é esse buffer que vai
armazenar o resultado da rodada atual. Então, esse aqui é o buffer que vai... Então, esse buffer aqui está armazenando o H0, na próxima rodada ele vai armazenar o H1, depois ele vai armazenar o H2, até armazenar o HN, que é justamente o resultado da função de hash. Tá? Então, cada um desses N blocos aí, eles vão ser processados. E como é que eles vão ser processados? Eles vão ser processados com o auxílio de uma função f. Vocês que já entendem a criptografia simétrica, né? Sabem que essa função f aqui vai ser a função que vai justamente fazer o que tem que ser feito aí. Tá? Essa função f, que em criptografia aí, perdão, que em funções de hash criptográfica elas são chamadas de função de compressão. Tá? Então tem toda uma teoria aí para gerar boas funções de compressão. Tá? Essa função f, nesse caso do SHA-512, vai produzir 8 blocos de 64 bits. Então, a saída dela aqui vão ser 8 bloquinhos, tá? De 64 bits. Tá? Importante que aqui vão entrar 64 bits, tá? E aqui também vão entrar 64 bits, tá bom? Mas a saída dela vão ser 8 blocos de 64 bits, tá? Isso utilizando aí deslocamentos circulares, fazendo AND, OR, XOR. Então é um moedor de carne de bits aí, tá? Vai jogar coisas para um lado, para o outro, vai... Enfim. Esses 8, né, blocos de 64 bits, certo? Eles vão ser agrupados e vai ser feito um XOR aqui com esses 512 bits iniciais. Tá? O resultado disso vai gerar um H1, que ele tem 512 bits. Tá? Importante que ao achar 512, o resultado vai ser 512 bits. Isso é feito para o bloco M2, né? Então, no segundo bloco agora eu vou... A saída de F aqui, olha, essa saída de F, eu vou fazer um XOR com o meu bloco anterior. Isso me gera o H2 até o HN. Isso vai acabar me gerando um valor aí de 512 bits, certo? Então eu entrei, né? A entrada da função aí foi um múltiplo de 1024 bits, certo? Sempre está saindo 512 bits. Tá? Então, quem quiser ver alguns outros detalhes aí sobre o que está acontecendo, ou, por exemplo, o que essa função f, como é que ela gera esses 8 bloquinhos de 64 bits, quais são essas estratégias, lá no livro do Stalin tem todos esses detalhes. Só para vocês visualizarem, né, o conteúdo de uma função de hash, eu abri ali meu terminal e eu simplesmente falei para o meu terminal fazer o seguinte: olha, calcule a função de hash, né, da mensagem m. Então, o meu m aqui é teste, certo? Vou tirar esse parênteses aqui. Meu m é teste. O que eu estou pedindo para fazer? Calcule o h de m. Quem é o h nesse primeiro caso meu aqui? Esse h aqui, nesse meu primeiro caso, é o MD5. Ou seja, ao calcular o h de m, que é teste, o computador, super rapidinho, tá, gerou essa sequência aqui de essa string aí em hexadecimal. Tá? Então, se a gente for fazer a continha, isso aqui tem 128 bits. Certo? E eu fiz a mesma coisa também para o chá. Né? Esse chação aqui é o SHA-1. Tá? É o SHA-1 e esse cara tem 160 bits. Beleza? Então tá, fiz a mesma coisa para o chá. E eu tive, obviamente, um resultado aqui, uma saída maior. Beleza? Só para vocês terem uma ideia daquela propriedade que eu falei, né, que a mudança de um bit, né, deveria implicar em uma mudança, uma boa mudança no resultado da função de hash. Eu fiz pedi para calcular o MD5, não agora de teste, mas de teste. Tá? Tudo bem que eu mudei só um caractere, isso envolve mudar mais bits, tá? É só para ilustrar
o funcionamento disso, né? O ideal para fazer esse teste aqui seria realmente mudar um bitzinho só, né? Então, converter isso aqui para binário, mudar um bitzinho só, né? E aí sim fazer o cálculo. É só para ilustrar. Então, eu mudei um caractere aqui e eu mudei um caractere aqui também, tá? Teste, teste. Vejam só como foi drástica a mudança desse para esse, né? Um CA30 e 2075 e por aí vai, tá? O ideal agora, para a gente lembrar das aulas anteriores, para encontrar o efeito avalanche, seria justamente contar, certo? Seria justamente contar um número de bits diferentes. Esse é um bom exercício. Fiz o mesmo para o SHA-1, tá? E a gente viu que teve uma diferença muito boa aí no resultado da função de hash. Beleza. Então, para finalizar a aula, eu vou falar sobre algumas aplicações, né, dessas funções de hash criptográficas. Que é justamente o assunto da próxima aula. Veremos que funções de hash podem ser utilizadas para N aplicações. Tá? Uma delas seria a verificação de integridade de um arquivo. Iremos discutir isso. Uma outra aplicação seria armazenamento de senha. Uma outra aplicação, a autenticação de mensagem, vai envolver aí os Message Authentication Codes, os MACs. E uma outra aplicação seria a assinatura digital. O 3 e o 4 é justamente o assunto da próxima aula, certo? Do próximo tópico. É o assunto da próxima aula. Próximo tópico. Então, como é o assunto da próxima aula, eu vou deixar o 3 e 4 para a próxima aula. Veremos agora o 1 e o 2, ou seja, como usar funções de hash criptográficas para verificar a integridade de um arquivo e para armazenar senhas. Então, o primeiro ponto é a verificação de integridade do arquivo. Eu tirei esse print aqui, que é justamente um print para quando você faz um download de uma imagem do Ubuntu. Né? Quando você faz o download de uma imagem do Ubuntu, você vai navegando no site, uma hora ele vai te dar essa telinha aqui. Que, dentre outras coisas, aqui eu tenho o ISO, certo? Ou seja, é o arquivo que eu quero abaixar, e aqui é o tamanho dele. Né? Então, aqui é o ponto .iso, ele tem 2.6 GB. Né? Só que tem um arquivinho aqui muito interessante, chamado de SHA-256 SAMS. Né? É um arquivo bem petitico, certo? É esse arquivo aqui que eu estou interessado. Tá? Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é o seguinte. A verificação de integridade do arquivo é aquela história da Alice e do Bob que nós vimos no começo da aula. Então, né, se eu for baixar essa ISO aqui, o que eu poderia fazer? Então, eu baixo a ISO, certo? Eu vou baixar esse arquivo aqui e eu vou baixar esse arquivo também. Vejam só o conteúdo desse arquivo. O conteúdo desse arquivo aqui é simplesmente um arquivo de texto com essas informações, certo? Então, esse aqui eu vou baixar rapidinho e eu estou baixando esse aqui que vai demorar são 2.6 GB, vai demorar um pouquinho. Mas olha que interessante, o conteúdo desse SHA-256 SAMS é justamente o hash, certo? Desses dois ISOs disponíveis para download. Estou baixando o desktop, estou interessado nesse aqui então. Tá? Estou interessado nesse aqui. O que eu vou fazer então? Assim que terminar o download desse ISO, eu sei que é um SHA-256, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu algoritmo SHA-256, que ele é igual, certo? Ele é implementado de maneira igual em qualquer sistema. Eu vou calcular o SHA-256 desse arquivo aqui, que está na minha máquina. Ao calcular isso, se o resultado for esse aqui,
Eu sei que não teve, eu sei que realmente eu baixei esse arquivo que estava disponível no site, certo? Por quê? Porque bateu com o hash que foi disponibilizado. Isso tem a ver com o uso do SHA-256, é uma função que ela mitiga aí, ela é resistente a colisões, ou seja, é muito difícil um sujeito pegar dois arquivos quaisquer aí, x1 e x2, faz que o hash hx1 e hx2 sejam iguais. Tá? Então, se for uma função boa, eu estou usando aí uma propriedade de resistência a colisões para garantir que o arquivo que eu baixei realmente é o arquivo que estava disponível lá no site. Então, essa é uma aplicação muito, muito, muito importante aí na internet, que se vocês não fazem, deveriam até fazer, certo? E por fim, uma outra aplicação muito interessante, que muitos alunos da computação às vezes não sabem o que fazer, né? Seria o seguinte: ao criar um sistema de autenticação com usuário e senha, né, um sistema qualquer aí que vocês estão criando, é um sistema que exige usuário e senha para fornecer aí permissão para acessar algum sistema. Como é que vocês acham que a senha, né, deve ser armazenada no banco de dados? É uma senha que tem que ser cifrada, a senha tem que ser armazenada em claro. Então, como é que é esse armazenamento de senhas em banco de dados? Bom, o armazenamento de senha em banco de dados, ele é feito utilizando funções de hash criptográficas. Tá? O que eu vou guardar lá no meu banco de dados? Eu vou guardar o hash da senha, certo? Usando alguma função de hash criptográfica forte. Qual que é a ideia? Então, quando o sistema for acessar o sistema, quando o usuário for acessar o sistema, o que o sistema vai fazer? Ele vai calcular o hash da senha que foi fornecida. Então, o sujeito está digitando lá, né? Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sistema vai pegar aí o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai calcular o hash. Né? Então, vou escrever aqui, né? Pontinho. Ele vai calcular o hash, certo? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui vai dar um número aí, certo? Vai dar um Y. E aí o sistema vai checar se que está gravado no banco de dados é justamente o Y. Tá? Que é quem? O hash de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é uma função robusta, né? Que mitiga aí, né, a questão de colisões, né, e existência segunda inversão, são coisas importantes para que isso não apareça, ou seja, tem dois, tem um x1 e um x2, né, quaisquer, tal que o h de x1 seja o h igual a h de x2, se é uma função que seja resistente à colisão, eu sei que a senha digitada é a mesma e o acesso, então, é liberado. Ou seja, o que é armazenado no banco de dados, né? Alguém que faz algo direito, né, em desenvolvimento de sistemas, né, deveria fazer, você deve armazenar sempre o hash da senha em um banco de dados. Bom, vantagens claras aí, né? Terceiros não conseguiriam visualizar o conteúdo da senha. Por quê? O terceiro vai simplesmente visualizar o quê? Visualizar o hash. Tá? E se ele visualiza o hash, pela aquela nossa, né, quarta prioridade aí, que é a primeira inversão, é muito difícil, né? Ou seja, dado o hash, é muito difícil, é computacionalmente inviável aí descobrir qual foi esse M aí que gerou esse Y. Tá? Então, veja, a gente está usando aquelas, né, 6 propriedades aí de função de hash criptográfica para implementar um armazenamento de senha. Uma outra delas é o cálculo de hash. Isso é muito rápido, o custo disso é baixíssimo. Então, isso é feito ali, né? No momento que o usuário passa, né, o seu username e a senha,
o sistema já calcula o hash da senha e ele vai sempre fazer as comparações do hash da senha com o hash que está guardado no banco de dados. Bom, mas nem tudo são flores, tá? Então, os atacantes eles podem usar um recurso chamado de Rainbow Table. Eu vou deixar vocês um pouquinho curiosinhos sobre o que é esse Rainbow Table. Deem uma olhada aí, né? Façam uma pesquisa para entender o que seria esse Rainbow Table, que basicamente é uma tabela que está mapeando aí palavras e hashes, tá? Só que os desenvolvedores eles também podem usar um recurso chamado de Salt. Eu também não vou entrar muito em detalhes, eu quero que vocês pesquisem essa questão de Salt e Rainbow Table para se proteger do ataque, né? Então, por gentileza, pesquise esses recursos, tá? E qual que é o impacto de uma Rainbow Table num ataque aí, tá? De senhas, né? De um ataque de um banco de dados que está protegido com hash, né? E como é que a gente poderia usar um salt para evitar que atacantes usem Rainbow Tables? Para encerrar a aula, né, é importante comentar que existem ferramentas específicas, tá, para armazenar senhas em banco de dados. Então não é comum você implementar ali na mão, no seu sistema, essa questão do hash, certo? E a gente viu aí que tem uma outra coisinha aí, que é o tal do salt, né? O ideal é você utilizar aí métodos específicos para se fazer isso. Então tem o bcrypt, que é muito famoso, tá? Tem o pbk-df2, também é um método muito famoso. E ambos esses métodos aqui, eles trabalham com esse conceito aí de armazenamento, não da palavra em claro, mas do hash. Mas eles fazem algumas coisinhas a mais, tá? E é recomendável que os desenvolvedores já utilizem essas APIs aí, tá? Esses métodos que já são testados, enfim, eles funcionam muito bem. Bom, pessoal, com isso eu encerro esse tópico, né, de funções de hash, e é um tópico, né, muito importante, mas preparatório para o que vem a seguir, que é justamente a gente estudar, né, a questão de integridade de mensagens, de autenticidade, certo? E de não repúdio. É isso. Muito obrigado e até mais.